Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje 75% da turma está presente. Faltou os 25% representado pela Kelly e seus 67 quilogramas? 57. Não, 58. Ficou faltando a Cat e seus 58 quilogramas. Isso aqui é para ver se você assistiu mesmo, viu, Cat? Se você assistiu, deixa um comentário aí. Ela mandou, professor, não vou poder ir, mas eu assisto a aula gravada. Acabando aqui, eu já vou tentar postar. Rizashi, você não estava na aula passada, você não assistiu a aula passada. Por quê? Porque eu postei hoje. O cara, quando ele é culpado, quando ele nem tenta, é foda, né? Eu postei hoje a aula, não tinha como certeza. Não, mas foi falha minha. Eu postei hoje porque eu esqueci de você. Falei, cara, estava todo mundo presente. Não, você não estava. Na aula passada, a gente viu basicamente o que nós vamos estudar no curso de eletromagnetismo. O que nós vamos estudar no curso de eletromagnetismo? Interação entre cargas elétricas. E aí eu passei boa parte da aula discutindo o que é uma carga elétrica. Certo? E aí a gente começou a saber, peraí, o que é uma carga elétrica? E a Cat falou uma coisa muito interessante. Carga elétrica é análogo à massa. Tá? Eu não consigo uma definição precisa do que é carga elétrica. Eu só sei que alguns materiais, quando atritados, vão exibir essa propriedade. Que propriedade? Essa capacidade de interagir com outros materiais que estejam atritados. Tá? Essa interação pode ser tanto atrativa quanto repulsiva, indicando para nós que essa propriedade que nós estamos chamando de carga elétrica se manifesta de duas formas. Propus para vocês que a gente chamasse essas formas de carga vítrea e carga resignosa. Vocês não gostaram. Vocês preferiram chamar as duas propriedades de que tipo? Positiva e negativa. Mas o que tem nesse nome? Nada. A única coisa que tem nesse nome é que é para diferenciar as duas manifestações. Mas, de novo, não sabemos o que é a carga elétrica. E se nós não sabemos o que é a carga elétrica, nós estudamos a carga elétrica a partir dos efeitos que uma carga elétrica exerce em outra carga elétrica, se nós estamos entendendo a carga elétrica como uma propriedade intrínseca da matéria, uma outra pergunta se faz. Como é que eu meço carga elétrica? Certo? Como é que eu meço? Eu quero tirar essa dúvida de vocês hoje. Espero, se eu for bem sucedido, hoje eu vou tirar essa dúvida de vocês. Tá ok? Aliás, já devo constar que, graças às vendas do livro, eu já consegui atingir, assim, tudo que eu vendi até agora, eu paguei o que eu investi. Daqui para frente, o que entrar, seja e-book, seja o outro, eu já acertei com a editora, já estou pagando a publicação do livro de Eletromag. E aí esse de Eletromag, estou falando em público, falando que mas ninguém vai assistir mesmo, nem o Rizashi não assiste. Fizeram o primeiro orçamento, sabe quanto que ia sair? Cada livro de Eletromag? 235. Para mim. Para eu comprar. Eu tenho que comprar 40. Mas aí eu falei, porque eu tinha escolhido um papel top. Falei, não, vai no outro papel, R$70. E aí esse, quando eu for vender, eu vou vender a preço de custo mesmo. Para quem quiser comprar, eu não vou lucrar. O que a editora cobrar de mim é o que eu vou repassar. Porque eu vou usar o lucro desse para bancar. Tá certo? Tudo bem? Então, Rizashi, quiser comprar um livro. Mariana, se quiser comprar um. Aliás, estou com 2 aqui, que eu trouxe o da Cat, mas ela não veio. E trouxe do David, que também não veio ainda. Mas, e toda essa parte vai estar lá no livro, tá bom? Que parte? Precisamos entender como é que eu meço carga elétrica. E na aula passada, Rizashi, teve um momento que eu comecei a falar com a Cat e com a turma toda, falando, cara, o que é medir? Medir é comparar. Quando eu vou medir a massa de uma pessoa, eu falo, olha, essa pessoa tem 57 quilogramas,
Eu estou comparando a massa dessa pessoa com a massa de 1 litro de água. Então, quando eu falo uma pessoa tem 57 quilogramas, eu estou dizendo, olha, essa pessoa tem uma massa equivalente a 57 litros de água. Toda e qualquer medida que você faz, ela é uma comparação com algo pré-estabelecido. Tá certo? Na realidade, aí eu tenho que abrir um parênteses, na realidade, existem duas massas diferentes. Aquela massa que aparece na força resultante igual a massa vezes aceleração, teoricamente, em termos teóricos, ela não é a mesma massa que aparece no força-peso igual a massa vezes gravidade. A massa que aparece no massa vezes aceleração, ela é uma medida da inércia do corpo. Ela é uma propriedade que eu consigo entender. Ela mede a dificuldade que se tem em acelerar um corpo. Tá? De novo, quem é mais fácil? Vocês têm que empurrar o Saulo e empurrar a Cat. Ambos estão parados. Se eu aplicar a mesma força nos dois, qual irá acelerar mais? Eu ou a Cat? A Cat. Tudo bem? Isso é um indício de que ela tem uma massa inercial menor. Oi? Comparado à minha. Perfeito? Ok? Agora, existe o que aparece lá no massa vezes gravidade, é uma outra massa que ela é análoga à carga elétrica. Ela é chamada de massa gravitacional. O que é a massa gravitacional? Olha como que ela é comparável à carga elétrica. A massa gravitacional é uma propriedade da matéria que consegue interagir com outra massa gravitacional. Para nossa sorte, o valor das duas, até hoje não conseguiu se identificar a diferença. Por isso que a gente trata como igual. Mas conceitualmente, não é a mesma coisa. Tá certo? E a partir de agora, eu vou falar só de massa gravitacional. Certo, Rizashi? Acho que o seu capacete é melhor que a minha garrafinha de água. Para os exemplos que eu vou dar. Esse capacete possui massa inercial? Como que você identifica que ele possui massa inercial? Porque é necessário algum esforço para acelerá-lo. Ok? Ele possui massa gravitacional? Agora a minha pergunta. Como é que você identifica que esse cara possui massa gravitacional? Porque ele interage com o planeta Terra. E a interação dele com o planeta Terra consegue aplicar uma força que puxa ele para baixo. Tudo bem? Mas como é que você sabe que o que ele tem é massa gravitacional e não carga elétrica? Que eu poderia imaginar que o planeta Terra tem uma carga elétrica e ele tem uma carga elétrica de sinal oposto. Por isso está tendo atração. Isso aí eu guardo para vocês pensarem, tá bom? Quem sabe eu coloco isso aqui como questão de prova. Mas vamos lá. Identificamos que ele tem massa gravitacional porque ele está interagindo com uma outra massa gravitacional. A gente sabe que a interação gravitacional é uma interação fraca. Tá? Então você precisa de corpos de massa gravitacional muito grande para que a gente consiga perceber os efeitos. Eu, por exemplo, tenho uma massa de 90 kg, o Rizashi deve ter uns 78, 80, Rizashi. Tá? Eu estou atraindo o Rizashi. O Rizashi está se sentindo atraído por mim. Só que ele não está percebendo isso. Por quê? Porque por mais que 90 kg, em termos de interação gravitacional, o valor é muito pequeno. Tá? Mas quando eu pego a massa da Terra, eu identifico que isso aqui tem uma massa gravitacional porque ele está sendo atraído. E percebe que o tempo que eu falei de interação gravitacional, eu só falei de atração. Então o que isso quer dizer? Que só existe um tipo de atração gravitacional. Isso é um indicativo que só existe um tipo de massa gravitacional. Talvez por isso a gente nunca ouviu falar em massa negativa. Tudo bem? Certo? Vou fazer uma pausa, porque você pode falar, mas o que o Saulo está falando aqui? Aula de eletromag. Tudo bem, eu ainda não passei alguns. 63% da sala pode dizer, tudo bem, eu ainda não passei em mecânica clássica, mas agora a aula é de eletromag. Certo?
Vou fazer uma pausa aqui, que eu vou contar um segredinho para vocês. Tá? Me digam aí, o que vocês sabem? Se eu pedisse para falar assim, ó, qual é a principal característica da força gravitacional? O que vocês me diriam? Qual é a principal característica da força gravitacional? Vocês já sabem que ela é uma interação entre massas gravitacionais. Mas se fosse para você deixar para alguém, você, cara, essa é a característica principal dela. Ela é de campo. Outra coisa, então tá bom, vocês não sabem a principal, vamos falando aí, vai, o que mais? E isso vai se repetir muito durante esse curso. Ela é uma interação de campo. Se ela é uma interação de campo, significa que os dois entes que estão interagindo para surgir a força gravitacional, eles não precisam estar em contato. Mas se eu aumentar a distância, o que acontece com a intensidade da interação gravitacional? Diminui. Como que diminui? Se eu dobrar a distância, o que acontece com a interação gravitacional? Cai pela metade? Cai 4 vezes. Porque a interação gravitacional, como é que ela se comporta? Cai com o inverso do quadrado da distância. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Um carinha chamado... Sim, o Newton já tinha descoberto isso, mas um carinha chamado Sr. Charles Augustin Coulomb, coronel das Forças Armadas inglesas, ele já conhecia isso. E ele sabia que, olha só, o que eu vou colocar aqui é uma propriedade de forças que caem com o inverso do quadrado da distância. É uma propriedade do caso da força gravitacional. Uma das coisas que o Newton deixou para nós, e a gente fez isso em mecânica clássica, só com certeza vocês não lembram, eu vou fazer aqui de novo em eletromag, era o seguinte. Imagine que eu tenha uma casca esférica de massa muito, muito, muito grande. Como se a Terra não tivesse nada dentro, como se a Terra fosse oca, só que a massa fosse muito, muito, muito grande. Gente, a impressão minha, não está muito perfeito a minha circunferência. Está muito perfeito, né? Bom, então tá bom. Imaginou? Se eu colocar uma outra massinha aqui, vai existir uma atração, uma interação gravitacional entre elas? Sim, porque a massa gravitacional interage com massa gravitacional. Só que uma consequência da interação gravitacional cair com o inverso quadrado da distância é o seguinte, no meu ponto de vista, isso não é intuitivo. Se eu colocar uma massinha aqui dentro, em qualquer ponto dessa esfera oca, sabe quanto vai dar a interação gravitacional? 0. O Coulomb sabia desse resultado. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz conta pra caramba em mecânica clássica para obter isso. A gente caiu umas integrais bem loucas. Foi um momento de êxtase, pelo menos para mim, foi bem legal. Foi bem legal. Bem legal porque você não vê isso normalmente no... Bom, pelo menos nos livros que eu estudei eu não vi essa discussão. Tá certo? E olha só o que isso quer dizer. Que se existir um planeta oco, e você cavar um buraco e entrar aqui nele, já era, você vai ficar flutuando. Certo? E tinha um resultado experimental que o Coulomb tinha em mãos, que era o seguinte. Olha esse resultado experimental. Se você pegar um material condutor, tá? Ou pegar uma esfera de metal oca, imagina uma esfera de metal oca, e carregar essa esfera de metal oca, ela está carregada. Então, com uma outra carguinha elétrica, o que ela deve conseguir fazer? Aplicar força elétrica. Porém, se a outra carguinha for colocada aqui dentro, não vai ter força elétrica. Tá certo? A partir disso, o Coulomb chegou à conclusão o seguinte: a força elétrica deve ser uma força que cai com o inverso do quadrado da distância. Porque esse comportamento de se anular no interior de materiais é o comportamento típico de forças que caem com o inverso do quadrado da distância. Tudo bem?
Então, Coulomb propôs que a força elétrica caía com o inverso do quadrado da distância. Tudo bem? A intensidade. Então, primeiro resultado experimental é experimental não porque a experiência tenha sido de fato realizada e medida, mas é experimental porque eu conhecia esse fato para materiais carregados. Interessante, né? Vou colocar um artigo que fala disso no Moodle lá para vocês, tá bom? Força elétrica, ela é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Tudo bem? E aí o Coulomb, ele começou a fazer estudos para ver, cara, do que mais que deve depender? Bom, presta atenção, ainda não sei medir carga elétrica. Ok? Mas eu consigo saber quando um corpo tem mais carga elétrica do que outro. Tá? E consigo saber também que é o seguinte, seja lá o que for carga elétrica, essa propriedade deve se conservar. Existe, olha, acabei esquecendo de falar, existe uma lei de conservação da carga. Tá? Vamos lembrar que nesse tempo se imaginava que a carga elétrica era um fluido. E esse fluido escoava de onde para onde? Dos corpos mais eletrizados para os corpos menos eletrizados. Escoava parecendo uma corrente de água. Por isso do nome, corrente elétrica. De tal modo que você não poderia produzir carga. A carga só poderia ser transferida. Tudo bem? Então, de que maneira que eu posso carregar um corpo? Imagina o seguinte, vocês já têm a ideia do que é um material condutor, então não precisa. Imagina duas bolinhas de metal de mesmo diâmetro. De alguma forma eu atritei uma. Ela tem uma carga que eu vou chamar de Q. Coloquei em contato com a outra e tirei. Concorda que as duas vão estar carregadas? Qual vai estar mais carregada? As duas vão estar igual. Então aqui vai ter Q sobre 2, aqui vai ter Q sobre 2. Tudo bem? E se eu pegar essa pequena e colocar em contato com uma bolona grande? As duas vão estar carregadas. Sua intuição te diz que qual delas vai estar mais carregada? A pequena ou a grande? A grande. A minha intuição me diz que é a grande. Mas, de qualquer forma, somando as duas cargas, mesma coisa. Tá certo? Então, não foi exatamente dessa forma, eu só estou mostrando para vocês que é possível. Imagine que o Coulomb fez o seguinte, pegou duas esferas de metal, carregou uma só, duas do mesmo tamanho, colocou uma em contato com a outra e a separou. O que ele garantiu com essas duas esferas de metal? Que as duas tinham a mesma carga. Não sei o tipo, mas elas tinham a carga de mesma natureza e a mesma quantidade de carga, sem eu sequer saber medir quantidade de carga. Estamos juntos? Então tá. E aí ele colocou essas duas quantidades de cargas iguais aqui. Certo? Aqui eu tenho um fio, um pedaço de um fio, alguma coisa, que ele é isolante, de tal forma que não tinha movimentação de carga das esferas para o fio. Tudo bem? E aí, ó, aquelas cargas ali são iguais. Tá certo? E aí o Coulomb fazia o seguinte. Ele fazia um furinho aqui. E aí por aqui, eu introduzo uma outra esfera carregada. Aqui eu tinha um medidor. Certo? Aqui eu introduzo uma outra esfera carregada, que a priori eu vou colocá-la na cor amarelinha. Tá certo? Coloquei ela na cor amarelinha. Carreguei por um desses modos.
que você conclui para mim? Se a hora que eu colocar ela próximo à carga laranja, essa laranja andar para lá. Não é a mesma carga. Que as cargas não são opostas. Se fosse oposta, ela vinha em direção. Cargas de mesma natureza. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas, porque houve uma repulsão. Então, o Coulomb, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui bolinha amarela, ó, bolinha de metal, bolona de metal menor. Tá certo? Atritei a bolona de metal. Bolona. Carreguei. Coloquei ela em contato com a bolinha amarela. Carreguei a bolinha amarela. Tá certo? Atritei a bola média de metal. Coloquei em contato com a outra bolinha amarela. Carreguei a outra bolinha amarela. Qual das bolinhas amarelas tem mais carga? A primeira ou a segunda? Ó, essa bolinha e essa estão inicialmente neutras. Eu atritei e carreguei uma bolona. Coloquei a bolona em contato com essa daqui carregou. Atritei a bolinha menor. Coloquei em contato com essa daqui carregou. Qual das duas você intuitivamente acredita que carregou mais? A bola A ou a B? Vamos seguir a intuição. A A. Tá? Por que eu estou explicando isso? Porque normalmente, como é que você vai ver nos livros? Ele carregava mais, mas como que se ele colocava mais carga em uma bola? Se a gente nem sabe o que é carga, se a gente nem sabe como é que ele media a carga? Colocar na balança? Entendeu? Eu estou mostrando para vocês que existe como eu saber qual das duas tem. Eu não sei a quantidade, não sei se é o dobro, se é o triplo. Tá? Até dá para colocar o dobro e o triplo controlando o raio aqui. Ok? Controlando o raio. Mas eu consigo fazer algumas medidas, estimar a quantidade de carga que tem, uma comparação, né? Fazer uma comparação de cargas para imaginar uma situação que uma esteja mais ou menos carregada que a outra. Tá certo? Tudo bem? Então, carregou. Então, olha só, acompanha comigo. Carregou a bolinha amarela, isso aqui afastou e marcou 1. Tudo bem? Aí ele carrega outra bolinha amarela e aí ele percebe que agora afastou para 2. O que você pode dizer da bolinha amarela agora, no segundo caso? Ela tem mais, a quantidade de fluido elétrico, de carga elétrica que ela detém é maior que da primeira situação. Certo? Eu arriscaria dizer até que é 2 vezes maior, porque a força dobrou. Entendeu? Percebeu, Zacho? Então, o que o Coulomb percebeu? O Coulomb percebeu que a força elétrica também era proporcional ao produto entre as cargas elétricas. De novo, note que eu ainda não falei como que mede uma carga elétrica. Eu só sei como colocar carga elétrica em corpos, mas não sei como se mede. Mas eu também já cheguei nisso. Tá ok? E aí eu venho com uma pergunta para vocês. Como é que eu transformo uma relação de proporcionalidade em uma igualdade? Coloco uma constante multiplicativa. Portanto, o Coulomb, ele chega, e aí já eu vou discutir mais aprofundadamente essa relação, ele chega nessa relação aqui, ó, que o módulo da força elétrica. Oi, Fernando. É igual
ele é diretamente proporcional a tudo isso, então para virar uma igualdade eu tenho que colocar uma constante. K, Q1, Q2 por D quadrado. E agora vem a pergunta que eu faço a vocês. Quanto vale K? O que vocês estão pensando, então? Já que vocês não sabem, me fala, o que vocês estão pensando? Fala, não, alguma coisa você está pensando. Não tem problema, fala o que eu quero saber o que você está pensando. Em detalhes. Fala, Mariana, o que você está pensando? 1 sobre 4 π0. Aí, tô falando. Então, você está pensando errado, porque você está tentando lembrar o valor. E o K não tem o valor. O K, sabe quanto que vale o K? Quanto você quiser. Aí você começa assim, mas espera aí. O K vale quanto eu quiser? Sim. O K vale quanto você quiser. Quer ver? Vamos fazer uma pausa. Vou te mostrar já já porque o K vale quanto você quiser. Outra pausa. Por favor, me digam, olhando aqui, qual é a unidade do K? Qual é a unidade do K? É a unidade de força. Tudo bem? Unidade de força, eu vou colocar a unidade de força, tá? É a unidade de força. Percebe que eu não estou falando que a unidade de força é Newton, né? Unidade de quadrado de comprimento. Tudo bem? Unidade de quadrado de comprimento. Dividido por unidade de carga quadrados. Qual é a unidade de carga? Você que escolhe. Dependendo da maneira que você escolher a unidade de carga, vai ser o valor que vai ter o seu K. Poxa. Não. Vamos lá, quer ver? Vamos fazer o seguinte. Estamos na pausa ainda. Rizashi, você vai começar a escolher pra gente, que eu vou mostrar para você que o valor do K, eu escolho o valor do K. Então vamos lá, Rizashi. Cara, esse giz aqui, ou essa lousa tá feroz. Escolhe a unidade de força que você quer trabalhar. Newton. Muito criativo. Aposto que se eu perguntar a unidade de distância, você vai escolher metro. Certo? Então o Rizashi está escolhendo que a unidade do K, ó, vou até colocar aqui, ó, Rizashi. Então, o Rizashi, Rizashi está escolhendo que a unidade do K vai ser Newton vezes metro quadrado dividido por uma unidade de carga. A unidade de carga eu vou escolher. Tá bom? Eu vou chamar a unidade de carga de esbrief. De acordo? Esbrief. Certo? Então, a partir de agora, quando eu falar em cargas, nós vamos falar, pega uma carga de 3 esbriefs. Mas se eu falei que a unidade de carga elétrica é o esbrief, eu tenho que falar quanto é um esbrief. Porque medir é o quê? Comparar. Tudo bem? Então eu vou falar o seguinte. Presta atenção. Um esbrief, eu não sei quanto que é a carga dessas duas aqui. Mas eu estou inventando aqui, ó. Um esbrief é a carga que eu coloco aqui que vai fazer isso aqui marcar 1 Newton. Tudo bem? Escolhido? Um esbrief. Presta atenção que essa daqui eu não sei. Então eu só estou fazendo com esse
com esse aparato meu e estou escolhendo o meu sistema. Certo? De acordo? Então, eu estou escolhendo que um SBRIF é a carga que, quando eu colocar nesse meu aparato, a carga que, quando eu colocar nesse meu aparato, vai fazer aqui marcar 1 newton. Aí o Risache eletriza dele. Aí o Risache vem, coloca a carga dele aqui, a carga dele marca uma força de 4. Quanto que é a carga que o Risache colocou? 4 SBRIF. Tudo bem? Certo? Como que você sabe que a carga que o Risache colocou é 4 SBRIF? Porque eu estou comparando com a minha, né? Só que qual é o problema? O problema é que eu preciso de 2 cargas para ter força uma com a outra. Então, aparentemente, essa unidade SBRIF não está legal. Só que aí eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou remodelar isso daqui. Olha que jeito que eu vou remodelar. Eu vou pegar não 2 bolas laranjas, mas eu vou pegar 3 bolas laranjas. Tudo bem? Eu tenho que definir de uma maneira bem precisa. Eu vou pegar 3 bolas, o mais preciso que eu puder. Vou pegar 3 bolas laranjas. Vou pegar uma bola de metal de raio 10 centímetros. Vou atritar essa bola de metal de raio 10 centímetros durante 1 minuto com pele de coelho, sempre no mesmo sentido. E vou colocar essa bola de metal em contato simultâneo com as 3 bolas laranja. O que eu garanto que acontece com essas 3 bolas laranjas? Todos vão ter a mesma carga. Sabe quanto que é essa carga? 1 SBRIF. De acordo? Tudo bem? Então, quanto que é o SBRIF? É a carga que 3 bolas laranja, aí eu tenho que falar o raio, que 3 bolas laranjas adquirem depois que atinge o equilíbrio eletrostático com uma bola de 10 centímetros que foi atritada durante 1 minuto com lã de coelho. Tá bem complicado, né? Mas eu consegui deixá-las iguais. E aí eu vou fazer o seguinte, e aí agora sim, aqui tem um SBRIF, aqui tem um SBRIF, e aí eu coloco a terceira bola aqui. Quanto que vale a terceira bola? 1 SBRIF. De acordo? Terceira bola vale 1 SBRIF. Tamo junto? E aí agora eu faço a minha escala, isso aqui mexeu. No que isso aqui mexeu, eu vou já falar que essa força é 1 newton. Eu escalo ele para que a força tenha unidade 1. Eu não posso falar que a força é 1 newton, mas é 1 qualquer coisa. Tudo bem? Certo? Porque o newton já é pré-estabelecido, né? Então não vou nem falar newton mais. Vamos falar aí, uma unidade de força aí. Vamos inventar uma, vai. Ó, unidade de força é forks. E unidade de distância, que eu também não sei a distância que ele está ali. Ah, não, a distância eu ainda consigo controlar, né? Eu digo que quando ela está a 1 centímetro, eu acho que é melhor, né? Quando ela está a 1 centímetro, eu calibro aquilo para marcar 1 forks. Tudo bem? Calibrei aquilo em 1 forks. Então, centímetro ao quadrado. Essa é a unidade do K. Você quer ver quanto que vale o K? Dessa maneira que eu construí? Vamos ver? O que você sabe? Quanto que é a força? Quanto que é a força? 1. 1 forks. 1 forks. Quanto que é a carga? 1 SBRIF vezes 1 SBRIF? 1. A distância não é 1? 1 vezes 1 dividido por 1 ao quadrado? 1. Então, K vezes 1 é igual a quanto? 1. Então, qual que é o valor do K?
1. Então eu escolhi, inventei um sistema de unidade. O meu sistema de unidade tem forks para força, centímetro para distância e esbrief para carga. E com esse sistema que eu inventei, quanto que vale o K? 1 fork centímetro quadrado por esbrief quadrado. Tudo bem? Presta atenção que agora eu vou mudar o meu sistema, vou mudar o valor do K. Querem ver como é que eu vou mudar o valor do K? Eu vou dizer que agora eu fiz esse mesmo processo. Eu só quero saber como é que eu vou pôr isso na apostila. Fiz o mesmo processo para vocês. Só que agora, ao invés de batizar aquela carga de um esbrief, eu batizei aquela carga de de 2 chongs. Então aqui tem 2 chongs, aqui tem 2 chongs e aqui 2 chongs. E a força agora foi quanto? A distância eu vou manter 1 centímetro para ficar mais fácil. A força eu vou falar que ela foi... Escolhe o valor que você quiser. 12. Então, a força agora foi de 12 Marys. Tudo bem? Vamos ver quanto que vale o K agora? Dá uma olhada. Quanto que foi a força? 12 Marys. 12 Marys é igual ao nosso novo K, que multiplica carga. Quanto que é a carga? 2 chongs vezes 2 chongs. 4 chongs quadrado. 4 chongs quadrado. A distância a gente ainda manteve em 1 centímetro. 1 centímetro quadrado. Tudo bem? Quanto que deu K? Quanto que deu K? 12 por 4. 3 Marys centímetro quadrado por chong quadrado. Percebeu que o K depende do sistema de unidade que você fala? Não. Não, porque na carga 2 chongs vezes 2 chongs. 4 chongs quadrado. Aí o 4 dividindo, tudo bem? Então, certo? Então, coloquei dois sistemas de unidades, para o qual apresentei dois valores de K. Então, perceberam que o valor do K é o que você quiser? E aí, se é o que você quiser, por que complicaram tanto colocando esse tal desse 4π, esse ε0? Que valor de K você escolheria para simplificar a sua vida, Mariana? 1. Existe o K. Existe um sistema de unidades que o K dá 1. Obviamente, ele não é forks, nem centímetros, nem esbriefs. Tá? DINA é o sistema CGS, no qual distância em centímetros, massa em gramas e tempo em segundos. A unidade de força nesse sistema é DINA. E a unidade de carga nesse sistema é US, unidades eletrostáticas. Então, no sistema CGS, o K vale 1 DINA centímetro quadrado por unidades eletrostáticas ao quadrado. Certo? Tudo bem? Olha que questão maravilhosa para eu colocar na prova. Crie o seu próprio sistema de unidade de modo que o K valha 32. Você consegue criar. Tá? O que tem de impreciso nessa forma que eu falei para vocês? Impreciso é a maneira que eu falei pela qual você está carregando isso daqui. Porque será que com todos os critérios que eu dei, uma outra pessoa consegue produzir a mesma carga novamente? Muito pouco provável, né? Se esfregar, porque talvez se esfregar mais forte. Tá? Essa é a imprecisão, mas é só um recurso didático para mostrar para vocês que a força elétrica, que o K, a unidade do K, o valor do K vai depender do sistema de unidade que você trabalhar. Tudo bem? Fala. Sabe o que é o mais legal? O que é mais legal é o seguinte, quando você
se você adotar o K igual a 1, quando você for para o magnetismo, você não tem liberdade. Aí a constante que aparece no magnetismo, ela tá... Porque lá no magnetismo, a gente vai começar assim, ó. Eu vou falar para vocês assim, olha, o módulo da força magnética, ele é diretamente proporcional à carga, diretamente proporcional à velocidade da carga, diretamente proporcional ao campo magnético e diretamente proporcional ao seno do ângulo formado entre eles. Eu vou contar isso para vocês, tá? Bom, eu não vou contar isso, que eu vou fazer de outra forma, mas é o que aparece normalmente nos livros. E aí, se eu fosse falar isso para vocês, eu deveria perguntar, tá bom, e agora? Como é que eu transformo aquela relação de proporção numa igualdade? Põe uma constante, tá certo? Módulo, então o que ficaria? Módulo da força magnética vai ser igual a uma constante magnética vezes carga, vezes velocidade, vezes B, vezes seno de alfa, certo? E aí, o que eu falaria? Quanto que vale essa constante? Qual seria a resposta? Não, 1 é a constante elétrica. Quanto que vale aquela constante? Não. O mais normal seria quanto você quiser, porque quem determina as constantes é o sistema de unidade que você vai adotar. Só que uma vez que você já adotou um sistema de unidades aqui, você forçou a constante a aparecer lá. O que eu estou querendo dizer? A constante elétrica e a constante magnética, elas não são independentes. Se você adotar essa constante aqui como sendo 1, sabe quanto que é essa constante aqui? Ou... Sabe quanto? Ela vale 1 sobre o quadrado da velocidade da luz. Bonito, né? Constante elétrica e constante magnética estão relacionadas pela velocidade da luz. Nunca ouviu falar em onda eletromagnética? Você acha que o nome é à toa? Tudo bem? Entendido? Agora, por outro lado, se você chamar essa constante aqui de 1, essa daqui passa a ser o 9 vezes 10 a nona. 1 sobre 4πy0 que você conhece. Então, por isso que aqui você adota o 9 vezes 10 a nona, para que lá seja 1. Tá certo? Vou contar a história real para vocês. E aí, qual que é a unidade de carga para que isso aconteça? A unidade de carga para que a constante aqui seja 1 e aqui seja... E aí, consequentemente, se ali é 1, aqui vai virar 9 vezes 10 a nona, a unidade de carga é o Coulomb. Só que, aí você vai falar, qual que é o significado de um Coulomb? Eu deveria falar, você ficou atritando. Não vira. Não vira. Tá certo? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou definir um Coulomb? Na realidade, a primeira definição não foi de carga, foi de corrente. Então, um Coulomb é definido como a quantidade de carga que atravessa uma secção transversal de uma corrente de 1 ampere durante 1 segundo. Então, primeiro se definiu corrente. O que é a corrente de 1 ampere? A corrente de 1 ampere é uma força que é uma corrente que vai causar uma força de 1 newton se você tiver 2 fios paralelos percorrendo por 1 ampere e separados por 1 metro. Então, assim, você vai definindo as coisas a partir... Você define as unidades de medida a partir das interações, em geral a partir de forças. Entendido? Tudo bem? Perfeito? Fácil? Muito fácil? Extremamente fácil? Não, muito bom. Muito bom não é o que eu quero ouvir. Fácil, muito fácil, extremamente fácil. Fala, Rizache, você só está rindo. Não está fácil, Rizache? Não, peraí. Não tente entender agora por que essas grandezas estão relacionadas dessa forma. Eu vou mostrar isso lá para frente. Tá certo? Mais para frente eu vou mostrar isso. Então vamos lá. Então, resumindo,
vamos apresentar a lei de Coulomb. Quer dizer, ainda não é a lei de Coulomb, né? Por enquanto, nós sabemos que o módulo da força elétrica ele é igual K, produto das cargas, pelo quadrado da distância. No sistema internacional, K vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Só que tem um detalhe. Aquela lei ali, para esse caso aqui, ela não seria verdadeira. Tá? Essa lei só é verdadeira para interação entre cargas pontuais. O que são cargas pontuais? São cargas em que as dimensões dos objetos que possuem a carga pontual é até um exagero de linguagem, né? Porque quem produz, quem tem carga é um objeto carregado. Então, uma carga pontual é uma carga que ela está distribuída ao longo de objetos cujas dimensões são muito pequenas comparado à distância que eles estão. Tá certo? Vou dar um exemplo. Mariana, se eu considerar que você é uma carga e isso aqui é outra carga, posso utilizar essa lei? Posso ou não? Não. Por quê? Olha o teu tamanho. Você é uma carga pontual? Como é que eu vou... para aparecer aqui no vídeo. Vamos lá. Me diz aí, como é que eu meço a minha distância assim? Eu sou uma carga, ali é uma carga. Então, Q1, Q2 dividido por D quadrado. Tá bom. Calcula a distância entre eu e ele. Bom, não sei, tem a distância entre a minha cabeça e o topo. Tem a distância entre a minha cabeça e isso daqui. Tem a distância entre o meu umbigo e aquilo ali. Qual que é a distância? Você não consegue calcular a distância se os corpos exibem um tamanho grande comparado à distância que eles estão um do outro. Tudo bem? Agora, se a pontinha da lapiseira é uma carga e a pontinha dessa outra lapiseira é outra carga, posso aplicar essa lei? Sim. Que agora eu consigo calcular a distância entre elas. Perceberam? Tudo certo? Certo o que vocês acham? Fácil? Muito fácil? Extremamente fácil? Tá. Agora tá fácil. Nem parece que vocês fizeram eletro 1 e eletro 2. Né? Mais um problema daqueles alunos que só pegam para resolver exercício. Acha que estudar física é resolver 1 milhão de exercícios e não parar para pensar. Porque, por exemplo, agora, tem uma coisa que vocês já deveriam estar perguntando e não estão. O que trata a lei de Coulomb? Fala, interação. Mas interação, estou aprendendo a calcular o quê? Fala alto, Mariana. A força. Força é o quê? Fisicamente. É interação, mas força, em termos matemáticos. Força é quente matemático. Força é um vetor. Qual que é a pergunta? Aquilo ali está calculando o quê? Módulo. O que eu preciso? Direção e sentido. Tá certo? Então, vamos ver. E tudo isso daqui, eu estou contando toda essa parte histórica, porque isso daqui é quase como se fosse um postulado, porque veio através de experimentos, tá certo? Mas agora a gente tem que ver, teremos que ver como calcular o vetor, como obter o vetor força elétrica. E aí vão aparecer algumas coisas. Vetor força elétrica. Vamos calcular o vetor força, vamos achar o vetor força elétrica. Primeiro, eu tenho que considerar a interação entre duas cargas pontuais. Eu vou chamar essa carga aqui pontual de Q1
E essa outra carga pontual aqui de Q2. Não está muito pontual, mas não tem problema. Sabemos que a força entre as duas ou é atrativa ou é repulsiva. Traduzindo, eu sei que a direção da força trocada entre duas cargas pontuais é ao longo da linha que liga as duas cargas. Certo? A direção da força é ao longo da linha que liga as duas cargas. O sentido vai depender da natureza das cargas. Então, as forças podem ser atrativas, como as forças também podem ser repulsivas. E aí, aqui, eu já desenhei, mas teria uma coisa que faria sentido. Quando eu desenho daquela forma, eu já estou deixando implícito que a força elétrica, ela também está regida pela ação e reação. O que não é uma coisa óbvia de se pensar, porque olha só, é uma interação à distância. Carga elétrica, carga elétrica. Essa carga percebe a presença dessa. E aí a carga, vou aplicar uma força nela. Aplicou. O que essa daqui faz? Aplica. É instantâneo? Quando uma percebe a aplicação da força de uma, ela instantaneamente aplica a força na outra? Não é instantâneo, mas tem um tempo, é chamado tempo de retardo. Tá bom? Existe até um termo que vai ser chamado de potencial de retardo. Nós não vamos chegar a estudar isso, não. Tá? Mas é curioso que satisfaça. Ok? Só que eu ainda assim, tá bom, eu dei a direção e sentido, como é que eu escrevo isso matematicamente? Aí, a partir de agora, para a gente poder escrever isso matematicamente, nós vamos precisar jogar para o quê? Para um referencial. E aí, a partir de agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos combinar a nomenclatura. Eu vou sempre combinar que uma carga aplica força e a outra recebe a força. O meu interesse vai ser em analisar o que acontece com as cargas que estão recebendo força. Por que esse tem que ser um combinado, ele tem que estar em mente? Porque não existe uma carga que aplica e uma que recebe. As duas aplicam. Consequentemente, as duas recebem. Certo, Cat? Essa é para você, Cat. Nós vamos ver se a Cat... Cat, se você emitir um comentário no vídeo e vocês não vão falar para ela. Vamos ver se você... É óbvio que vocês vão aceitar esse combinado. É óbvio que vocês vão aceitar. Se a Cat comentar no vídeo, falando a seguinte coisa, aos 52, tem que ter esse comentário, aos 52h45, o professor Saulo me desafiou. Certo? Se a Cat fizer esse comentário, é 1 ponto. 2 pontos na P1 da Cat. Certo? Se ela não comentar, é 2 pontos na P1 de cada um de vocês. Combinado? Então, o comentário que tem que ter. Aos 52h45, o professor Saulo desafiou a Cat. Beleza? Fechou? Eu vou começar a aula da semana que vem, de terça, e vou perguntar, Cat, você assistiu o vídeo? Eu tenho certeza que você vai ter 42 mil visualizações de vocês conferindo se a Cat foi lá e comentou. E eu não posso mentir, né, para vocês. Eu tenho que dar os 2 pontos, porque está gravado. Certo? Combinado, então? Deixa eu ver que horas. Ela não vai assistir a aula. Não, cara, se ela assistir, eu tenho certeza que ela vai mandar um áudio na hora. Na hora, ela vai falar assim, quero os 2 pontos. Também, ó. Cat, se você estiver assistindo isso daí, manda no grupo para desanimar a galera. E você ver como é que você tem amigos, Cat. Nenhum te avisou. Foi combinado. Olha lá. Então, para a gente poder mexer com o vetor força elétrica, então, a gente vai ter que pôr um sistema de referência. Aí, nomes. A carga que aplicar a força, eu vou chamar de carga fonte. Tá certo?
carga que aplicar a força, eu vou chamar de carga fonte. Então eu não estou preocupado em desenhar as forças recebidas pela carga fonte. A carga que receber a força vai ser a carga teste. Por que do nome carga teste? Porque eu vou usar essa carga para testar onde é que está a força que ela está recebendo da carga fonte. Tudo bem? Para isso eu vou colocar aqui um sistema de referência. Vocês de mecânica clássica já o conhecem muito bem. E é um sistema de referência tridimensional. X, Y, Z. Tá certo? E aí eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou, para ficar mais fácil, eu vou começar imaginando um sistema de referência no qual a carga fonte está localizada na origem. Tá bom? Então a carga fonte está localizada na origem, a carga teste está aqui. Lembra, quem é que me interessa saber? Quem é que eu quero saber a posição? Quem é que eu quero descrever? Carga teste. Então a primeira coisa, eu preciso colocar o vetor que localiza a carga teste. Pronto. Esse é o vetor que localiza a carga teste. O vetor R. Esse vetor não é necessariamente constante. É o mesmo vetor R de T que aparecia em mecânica clássica. Porque eu vou mudando a posição da carga teste para eu ver para onde está a força elétrica. Tudo bem? E para onde vai estar a força elétrica? A força que a carga teste vai receber. Me dê 1 ou 2 palpites. Para onde que vai estar essa força? Ou ela vai estar sendo atraída, vou chamar isso aqui de F1, ou ela estará sendo repelida. É uma das duas possibilidades. Porém, nas duas possibilidades, você percebe claramente que a direção da força é a mesma direção do vetor R. Portanto, eu vou escrever da seguinte forma, e me para se não está entendendo. Da seguinte forma, o vetor F, obviamente, vai depender da posição R em que a carga teste se encontrar. Estamos juntos? O vetor R, obviamente, depende da posição R. Ele é igual a K, produto das cargas, módulo de R ao quadrado, que agora é a distância, presta atenção. Eu escrevi ele num sistema de referência em que a distância é o próprio módulo de R. Só que agora eu preciso da direção. Eu vou tentar isso aqui, a gente vê se isso aqui tá bom. Na direção do versor R. Direção e sentido do versor R. Vamos ver se aquilo ali bateu. Vamos imaginar que as duas cargas são positivas. Qual força que está atuando na carga Q? O F2. O versor R está para onde? O versor R, vou colocar ele em branco. O versor R está para cá. O que é o versor mesmo? É um vetor de módulo 1, mesma direção e mesmo sentido do vetor original. O versor R está ali. Então, se as duas cargas forem positivas, vamos ver se bate. F, positivo vezes positivo, positivo, isso daqui também positivo. Então, F está na direção positiva do vetor R. Está de acordo? Se as duas cargas forem negativas, continua sendo isso daqui, porque é a força de repulsão. Só que vai ficar negativo vezes negativo, positivo, show. E se as cargas tiverem sinais opostos? Aí a força vai estar na direção oposta. Só que olha como que isso corrige. Positivo vezes negativo, dá menos a direção desse vetor. Então está aqui agora, perfeitinho, a lei de Coulomb na forma vetorial. Certo? Fácil? Certo? Então vamos lá. Eu vou parar a primeira aula por aqui, mas sem
Antes, porém, eu tenho que falar quais são os problemas a serem resolvidos. Por que essa equação está extremamente simples? E quais os problemas dessa equação? Primeira coisa que está extremamente simples. Se trata de cargas pontuais. Tá? O que significa isso agora? Que o meu vetor R localiza com precisão a carga teste. Eu consigo chegar na carga teste de maneira muito precisa. Tá? Você consegue um vetor que localiza de maneira extremamente precisa isso daqui? Não, porque nascendo, vamos pensar que a origem está lá. O vetor pode bater aqui, porque isso aqui não é um ponto, não é pontual, não é um ponto material. Tá certo? E aquilo só vale para ponto material. Outro motivo que fez a equação estar extremamente simples. O fato de eu ter colocado a carga-fonte onde? Na origem. Porque como eu coloquei a carga-fonte na origem, o módulo da distância foi simplesmente o módulo do vetor posição. Não podemos continuar com essa simplicidade toda. Nós temos que complicar um pouquinho mais. Assunto para a próxima aula.